Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou encerrar o meu mês de janeiro falando da última leitura que foi para o fórum, o David Copperfield do Charles Dickens, por essa edição aqui da COSAC. Na verdade foi uma releitura, eu li esse livro há muitos anos por essa edição aqui bem acabadinha de um sebo. Foi o primeiro romance que eu li do autor e eu tomei conhecimento desse livro e me interessei em ir atrás por conta do filme O Vento Levou, que eu assisti ali milhares de vezes. E numa das cenas as mulheres estão ali bastante tensas porque os homens ali saíram para resolver um problema bem espinhoso, correndo certo perigo. E enquanto elas esperam ali para aliviar a tensão, elas se reúnem ali na sala e começam a ler esse livro em voz alta. E era exatamente assim que os livros dele e de outros autores na época eram lidos. Eles eram publicados sob a forma de fascículos semanais ou quinzenais e as pessoas se reuniam ali à noite, as famílias se reuniam para realizar a leitura ali em conjunto, como eram mais ou menos há um tempo as novelas, né? E hoje em dia mais recentemente com as séries que a gente tem acompanhado. E ele começou a ser publicado ali sob a forma de fascículo em 1848 e foi publicado ali sob a forma de um romance único apenas em 1850. Bom, esse livro ele não tem muito o que falar sobre o enredo, porque ele é considerado ali um romance de formação. Quem conta a história em primeira pessoa é o protagonista, o David Copperfield, e ele vai narrar a sua vida ali desde o primeiro dia de vida, né, desde o momento do nascimento até a sua vida adulta ali, por todos os percalços pelos quais ele passou. E é considerado um romance bastante autobiográfico. Eu até sugiro quem for iniciar a leitura pesquisar um pouco sobre a vida do Charles Dickens, né, pelo menos alguns aspectos, porque aí vai poder identificar ali o que tem em comum, o que aconteceu na sua vida, que vai se refletir aqui nesse romance, tá? Eu até acho que nem é coincidência, acho que foi intencional ali a troca de nomes, né, das iniciais, Charles Dickens e David Copperfield, então eu acho que isso realmente foi intencional, né? E o Dickens começa ali o livro, apresentando o livro pra gente como sendo, de todos os seus filhos, é o seu preferido. No pós-fácil, a pessoa que escreve o pós-fácil conta que uma das características do Dickens que eram 3 coisas que ele queria sempre que seus leitores experimentassem, né? Então, em todas as suas obras, ele queria que o leitor risse, chorasse e esperasse. E esperar realmente, tá? Eu fico imaginando ali a tensão das pessoas querendo saber o que acontecia, mas aquilo só vai ser publicado, sei lá, depois de 15 dias ou uma semana. Inclusive essas 1.200 páginas aqui é pura ilusão de ótica, porque esse livro aqui ele vai passar como se tivesse apenas 200, porque você vai ler de forma desesperada. Ele é uma leitura bastante fácil, bastante acessível. O Dickens ele era um autor do povo, ele escrevia para o povo, então isso é bastante acessível. Inclusive o Dickens ele foi um autor bastante criticado, né, pelos grandes críticos, né, pelos grandes críticos literários. Eles consideravam seus livros, principalmente os seus personagens, que não tinham profundidade psicológica, né? Eles eram bastante rasos. Rasos eu não digo, mas eles não tinham complexidade no sentido de que você começa a leitura e você já consegue identificar que aquele é o vilão, aquele é o personagem bonzinho, né? Sem grandes nuances ali. Se eu for parar para pensar, em todos os livros do Dickens realmente tem isso, né? E até fisicamente os seus vilões se parecem. Todos eles são descritos quase como fisicamente extremamente magros, com características até de répteis, né? Então, mas isso não me incomoda. Eu acho que se fosse algum outro escritor, não saberia fazer isso de forma tão genial, tão envolvente e tão maravilhosa, porque os romances deles, ele realmente tem personagens que se parecem e até as tramas, até os enredos, eles são um pouco parecidos uns com os outros, né? Mas eu leria assim todos os livros do Dickens, eu acho que sem me cansar, tá?
me realmente deleitando, porque são livros muito, muito bons e que entretêm muito de uma forma muito agradável. E essa coisa do rir e chorar, ele consegue fazer praticamente de forma simultânea. Então, você sofre com o David Copperfield desde o começo, né, principalmente na infância dele, mas é interessante como você sofre rindo, né, porque ele coloca isso com tanto humor, assim, situações tão hilárias, que você consegue, ao mesmo tempo que você está sofrendo com um sorriso nos lábios, tá? E eu acho que não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu só vou destacar o que mais me chama atenção nos personagens, nos livros dele, são os personagens. Então eu vou citar alguns, eu vou ler aqui porque senão eu vou acabar cometendo injustiça. Então, quem leu e vai se esquecer da tia Betsy Trotwood, né? E por que não falar da irmã Betsy Trotwood, Treadles e seus esqueletos, o Sr. Micawber, a família Micawber e seus planos mirabolantes ali para enriquecer, o Dick e seu eterno memorial. Inclusive esse Dick, eu li A Casa Soturna no ano passado, em setembro. Tem um personagem com as mesmas características do Dick, que é o Harold Skimpole, só que aqui ele tem as mesmas características, mas é voltado para o bem, e em A Casa Soturna o Harold Skimpole é voltado para o mal, né? O Dr. Strong, Pegote e sua incrível família ali da Casa Barco, né? O seu orgulhoso ali e oportunista amigo Steerforth. Bom, o grande vilão da história, né, o homem em guia Uriah-Heep e sua eterna humildade, a irritante Cora e seu cãozinho Jeep, Agnes, que representa ali todo o equilíbrio, toda a sensibilidade, a intuição feminina, né, uma pessoa extremamente equilibrada, os terríveis irmãos Murdstone, que ao lado de Uriah-Heep também perfazem os grandes vilões ali da história. E um personagem que eu quero destacar, que é um personagem super secundário ali, que era o dono da funerária, o Sr. Homer. E para encerrar, eu vou encerrar com uma frase do Sr. Homer, que inclusive reflete um pouco das coisas que os críticos costumam apontar ali como defeito na obra do Dickens, né? Que ele se mostra sempre assim com um otimismo muito exacerbado, né? Uma fé na humanidade assim muito além do que seria esperado, né? Mas isso é que eu acho agradável nos livros dele, né? A gente fica com a esperança de que no mundo existissem mais pessoas assim com esse otimismo todo, né? Então eu vou encerrar com uma frase aqui do Sr. Homer. Ele sofre de uma doença pulmonar e ele vai acabar numa cadeira de roda, né? A frase dele: nesta cadeira eu vejo mais do mundo, pode crer. O senhor ia ficar surpreso com o número de pessoas que olham para dentro todo dia para conversar. O jornal tem o dobro de notícias desde que estou nesta cadeira. Quanto à leitura em geral, nossa, quanta, eu leio tudo. Por isso me sinto tão forte, sabe? Se o problema fossem meus olhos, o que eu poderia fazer? Mas minhas pernas, o que significa isso? Ora, minhas pernas só serviram para deixar minha respiração mais curta quando usei as pernas. E agora, se eu quero sair para a rua ou ir até a areia, basta chamar o Dick e lá vou eu na própria carruagem, como Lord Prefeito de Londres. Eu fiquei muito curiosa em assistir a adaptação da BBC de 1999. Quem faz o papel do David ali, criança, é o ator lá, esqueci o nome dele, Daniel Radcliffe. Pequenininho, né, um dos primeiros papéis dele, mas essa série infelizmente ela não foi lançada no Brasil, então acho que só tem importada. E eu tentei baixar ali, mas ela praticamente não está disponível, então eu ainda não consegui. Se alguém souber ali onde tem essa série para baixar ou para como faz para conseguir, porque eu fiquei bastante curiosa em assistir essa adaptação, tá bom? Então é isso. Esse livro foi uma releitura maravilhosa. Dickens sempre vai te proporcionar horas de leitura extremamente prazerosas, tá?
Então deixem nos comentários se leram esse livro, o que leram do autor, e a gente volta para conversar sobre Charles Dickens e seu filho preferido. Até a próxima!